E sejam muito bem-vindos para mais vídeos do My Hero Academia, bem aqui no Geek City, o Tama de volta. E meu amigo, um tempo, hein, desde que eu não falo desta série, porque hoje, sabadão, claro, galera, começou como tudo oficialmente a 8ª e última temporada do My Hero Academia. Aliás, nem estão chamando de 8ª temporada, e sim de Final Season, última temporada, que faz o total sentido. Muitas pessoas perguntam também, quantos episódios serão? Nada confirmado, mas acredita-se que deve ser algo em torno ali de 10 para 13 episódios. Não vai ser uma temporada tão longa quanto foi as anteriores, por exemplo. Hoje tivemos aí o primeiro episódio, que assim, a primeira metade dele foi basicamente de recap do último episódio da 7ª temporada, que realmente o anime do My Hero gosta de fazer esses recapzinhos no início de toda a santa bendita temporada. Ou seja, a review não deve ficar tão longa assim, mas para quem assistiu o episódio, o que você achou dele? A animação, música pra mim, no ponto como sempre, a abertura também, capricharam bastante, cê é louco. O meu obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E vamos então começar o vídeo, como tudo. Temos o primeiro episódio aí da última temporada, galera, começando claramente com uma cena lá no futuro, que eu achei uma escolha bem interessante. Claro que é um spoiler, tipo assim, no fim tudo acaba bem, não me diga. E pra quem já leu o mangá que se encerrou literalmente ano passado, é o famoso whatever. Claro que temos ali o fortíssimo indício, quem tá narrando justamente essa cena no futuro é o Deco, nosso jovem Midora ali com a mão toda calejada, já que passou o NoFap September, correto? E aí que conforme o episódio número 1 começa com tudo, é no mar puro flashback barra recapzito do final da 7ª temporada, claro, aí com tudo, na treta dos heróis contra os vilões também. E é relembrado para nós, a audiência, como tem a situação da Toga, utilizando o sangue do Twice, criando aquele exército absurdo e causando problemas para os nossos heróis. Também tem, por exemplo, a situação do Dabi, que tá descontrolado, mas o Todoroki tá lá tentando resolver a situação toda. Mas o grande foco do primeiro episódio acaba sendo a continuação da luta do All Might de Ferro contra o FO. Luta na qual também foi retratada no último episódio da 7ª temporada, tá ligado? E não é à toa que esse primeiro episódio, meu amigo, a gente vê, sabe, o início de novo da luta. Isso, cara, come efetivamente, sei lá, metade do primeiro episódio, tá ligado? Mas quando a gente começa a entrar, digamos assim, que em material novo, original, a gente vê que basicamente o plano do All Might é simples, rapaziada. É tentar fazer com que o FO tome dano suficiente para que ele, aos poucos, comece a ficar mais e mais jovem, até que eventualmente ele deixa de se, obviamente. A gente viu, né, ao longo da 7ª temporada, de fato, ele passando por essas fases de adulto. No finalzinho da última temporada, ele tava com a aparência mais já adolescente. E no decorrer desse episódio, ele já começa a aparentar ali como tudo a aparência de uma criança. Só que, claro, né, em compensação, conforme ele vai ficando mais jovem, vai ficando mais impossível. E colocando em risco, basicamente, a vida do nosso All Might. E, cara, o FO consegue pegar o Toshinori de jeito com um socaço. Gostei bastante da animação desse momento, sanguezinho jorrando, brutalidade absurda. E como o All Might tá numa roupa mecanizada, é complicado. Até tem aí o famoso momento interno do All Might, que sempre é retratado por se tipo assim, quando não resta, né, mais poder do One For All para ele, aquela coisa, o frio, congelante absurdo, cadê a chama? Claro, como ele acaba sendo o catiço supremo, não se dá por vencido e aproveita esse momento para literalmente meter um bom e velho canhão na boca do FO. Que é um momento bem hardcore, diga-se de passagem, e através do canhão ele acaba disparando essa enorme rajada de gelo, ou raio congelante. Lembrando, né, galera, que toda a questão, a gimmick por trás dessa roupa de ferro do All Might, justamente a capacidade que ele tem de replicar, basicamente, as quirks da galera da turma lá do Deco, ou seja, tá replicando basicamente os poderes do Todoroki com uma facilidade, uma maestria absurda. Acaba contando com esse vilão aí genérico que tem o péssimo hábito de colecionar cadáveres, pois lembrando que estamos ainda em uma guerra aberta. O episódio ele acaba dividindo ali o protagonismo com o All Might e o Aoyama também,
Que na temporada passada vocês devem se recordar como foi revelado que ele acaba sendo traidor lá da escola, só que virou a casaca contra a FO e companhia, sabe? E velho, esse vilãozinho em questão tem essa habilidade, essa cor que no caso bizarra, né? Onde ele consegue basicamente infectar os outros com essas plantas, e as plantas crescem nos corpos das pessoas, drenando suas energias. É tipo o Shinji lá do Boruto e é absurdo, absurdo. Mas, querendo ou não, é aquele momento de glória para o nosso François fazer algo de relevante, já que o Fats Gun, por exemplo, tá indo de arrasta pra cima. Óbvio, aquele baita momento de superação para o François, até porque como ele tá sem o seu cintozinho, não tem como ele focar apropriadamente o seu raio laser. Só que aí que entra basicamente a garota invisível em ação, pois é. Rola esse tag team absurdo e com o poder dela justamente essa questão de manipulação maluca da luz, ela sim consegue focar, concentrar o laserzinho, destroçando o vilão e indiretamente os dois conseguem salvar o dia nesse caso, quem diria, né, rapaziada? Mas agora sim, voltando e focando totalmente aí na treta do All Might, a gente vê como o Toshinori aos poucos começa a ganhar mais confiança, não é mesmo? A família da força, de vontade. Olha, é bizarro, né? Toda vez vê a imagem deste homem nu de 55 anos, mas fazer o quê? Conforme ele fica mais e mais lascado, o nosso All Might, pra ser mais específico, ele, cara, prepara basicamente a sua última cartada final, que acaba sendo esse laser, esse raio de destruição em massa. Ele até comenta como ele chega a copiar o mesmo movimento que a Star Stripe meteu em cima do Shigaraki, você lembra? No início da temporada passada, aquele raio concentrado para tentar basicamente queimar ele mais rápido do que a sua regeneração possa, bom, curá-lo. Mesmo esquema neste caso. Claro que o All Might toma precauções extras para fazer questão de prender mesmo o FO ali no espaço, sabe? Para que ele não consiga basicamente sair do laser. Só que tipo assim, claro que o All Might acima de tudo só tá ganhando tempo, galera. Mas se ele conseguir vencer o vilão, é basicamente o bônus. Temos essa cena bem interessante que, confesso que eu não lembro, rapaziada, se essa parte estava no mangá ou não. Lembrando que o anime do My Hero geralmente inclui de fato cenas inéditas, tá ligado? Material extra, o que é fenomenal, Kodisokoi. Mas acaba sendo essa avó com seu neto efetivamente assistindo a luta do All Might na TV. É interessante como o molequinho tá... Ô vovó, o que acontece se um dos dois, por exemplo, ganhar? E a véia tá... Ah, não é problema nosso, tá ligado? Tamo aqui em outra parte. Isso aí é treta do Japão, meu filho. Claro que nós sabemos, né, rapaziada, a irrelevância desta luta em questão. Até o molequinho, claro, começa a torcer ali para o All Might. Infelizmente, o laser lá mortal acaba sobrecarregando, já que é muita energia. E não dá, né? O FO consegue ali basicamente se curar. A gente até vê ele brilhando, ficando mais e mais jovem. Não, mas ele acaba sendo um adolescente, agora sim uma criança destemperada acima de tudo, é claro. E é complicado, porque ele começa a macetar o All Might, já tá ali todo fudido, quebrado, com a armadura indo de arrasta. Antes que o FO pudesse enviar o All Might para tomar café da manhã com o Jesua, ele acaba sendo interrompido por algo, rapaziada, um poder maior. É aquele momento de, quem será que está interrompendo tal luta? E é o Lazarento do Sten, pois é, o fanboy número 1 do All Might. Que aliás, um baita contraste, diga-se de passagem, no início desse ano a gente viu, né, o Sten lá no Vigilante, ele começando, e aqui é Sten final de carreira, para não dizer outra coisa. Claro, é a ideia que ele conseguiu entrar em contato com o sangue do FO e tá basicamente ou imobilizando com o seu poder, quem diria, né, um tag team desses dois, meu amigo do céu. Curioso como é nesse momento que a gente acaba tendo a abertura aí da última temporada. Eu achei a música fenomenal, visualmente também os spoilers clássicos marotos aqui e ali. Teoricamente esse EP tem uma cena pós-crédito após a abertura, que a gente acaba retornando lá para a situação do François e da Garota Invisível. É uma cena de alívio cômico, né, galera, para reduzir um pouquinho a tensão do ar, onde a gente vê que devido ao poder do François, a Garota Invisível está relativamente visível. A gente vê esse momento também na temporada passada, que olha, na época que isso aí tava no mangá, saindo capa dela, sabe, como tudo, deu o que falar. Mas é aquilo, né, o anime logicamente deu aquela leve, boa censurada, graças ao meu bom Deus. Só que infelizmente é assim que o primeiro episódio fecha, ele é muito curto, cara.
porque de fato uns 10, 12 minutos é recap da luta passada. Tem condição uma coisa dessa? Agora, o que eu achei do primeiro episódio, rapaziada? Primeiro que música, animação, tava tudo belíssimo. Vamos ver que os caras estão conseguindo manter o nível de qualidade como tava na 7ª temporada aqui, olha. Tava uma coisa simplesmente absurda. O que eu não gostei muito foi esse recap absurdamente extenso. De fato, essa foi a grande crítica que eu tava vendo mais cedo no X da tropa, tipo assim, é sério que meteram um recap tão longo assim? Eu até tava com a impressão que não, seria um recap rápido, como tava sendo no início do episódio, só que não, né? Refizeram ali o início de toda a bendita luta do Almighty de Ferro, que é complicado. Aí não tivemos ali basicamente tanto material inédito assim. Claro, o decorrer ali da luta, que foi bacana de se ver. O destaque ali do François e da nossa boa e velha garota invisível também. A dupla marota que vem ganhando um foco desde a última temporada, não é mesmo? E óbvio que o bagulho vai ficar louco a partir do 2º episódio, que aí sim vamos começar a ver basicamente outras tretas rolando. Eu não diria que tipo assim, meu Deus, foi um início de temporada ruim, teoricamente não, pela qualidade do episódio, mas claro que é um pouco broxante devido a esse recap absurdamente extenso e sem a menor necessidade, cara. Eu até lembro que na época de Build Up para a própria 7ª temporada, eles não tinham feito ali uns episódios individuais, sabe, semanas antes para fazer um recap justamente das 6 temporadas, se eu não estiver incorreto. Por que não fizeram algo do tipo para essa temporada? Para que meteram um recap longo, sabe? É complicado, mas enfim. Obrigado a todos que comparam o videozito até aqui. Não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro, se você não para essas bandas. Até a próxima, tropa, e é nóis! O Fior realmente é uma Madara desse universo, né? Tem tanta forma alternativa dele, desde velho a novo, a criança, a tudo. Os games do My Hero só se beneficiam devido a esse fato.